Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erivelto e você está no PodPod, o podcast do Colégio Estadual Pondiaca Loja. E no nosso podcast semanal, irei explicar para vocês um pouco sobre a cerveja sem álcool e os seus mitos e as verdades e mentiras a seu respeito. Vamos lá? Então me acompanhe para esse papo interessante. Até bem pouco tempo, numa roda de amigos, professores, conversávamos acerca de cerveja, quando de repente alguém fez uma ponderação perguntando se a cerveja sem álcool realmente era sem álcool. Porque se você pensar logicamente, dizia o professor, a cerveja é uma bebida alcoólica. Então uma bebida alcoólica ela estaria sem o álcool? Como é isso? Como é que vamos entender? Como se entende isso? Como se explica isso? Então, existe uma pergunta comum que sempre ouço em vários lugares, não só na sala dos professores, mas na roda de amigos. Cerveja sem álcool existe de fato? Existem marcas completamente sem álcool, com 0% de álcool? Bem, essa confusão realmente acontece em grande parte por conta da legislação de bebidas atual e das evoluções de processos para fazer a cerveja sem álcool. Mas, para que isso fique claro, resolvi pesquisar um pouco mais para saber sobre a história da cerveja sem álcool. Então me vem o questionamento. Existe mesmo cerveja com 0% de álcool? Sim, ela existe. Até bem pouco tempo atrás, a maioria das cervejas sem álcool fabricadas no Brasil eram produzidas através do formato ou processo de fermentação interrompida, que mantém uma pequena porcentagem de álcool na bebida. Esse processo faz com que o sabor da cerveja se pareça mais com o mosto do que com o perfil de cerveja tradicional que conhecemos e assim a rejeição ao produto é um pouco maior. Entretanto, nos últimos anos, o processo de desalcoolização passou a ser mais utilizado, no qual a cerveja é produzida de uma forma normal, como uma cerveja convencional, e ao final o álcool é retirado da bebida, garantindo um sabor muito próximo ao da cerveja tradicional, porém com realmente 0% de teor alcoólico. Essa evolução no sabor favoreceu a categoria que tem crescido no país. Então, a partir daí, sabemos que os processos de produção têm se tornado mais efetivos, tirando o álcool e mantendo as características tradicionais da cerveja, como o aroma e o sabor. Dentro dessa ideia, destacam-se dois processos de produção, a fermentação interrompida e a desalcoolização. Na fermentação interrompida, nós temos que nesse processo o mosto é produzido e transferido para o tanque de fermentação, que é interrompido em poucas horas através da abertura do frio. Isso faz com que as leveduras interrompam o processo de fermentação e decante no tanque. Todavia, essas poucas horas são suficientes para que a bebida adquira algumas características similares às da cerveja, como cor, sabor, aroma, mas também tem uma pequena quantidade de álcool que pode inclusive ser de até 0,5%, segundo a legislação brasileira. Já na desalcoolização, nós temos um processo em que a cerveja é produzida normalmente, seguindo passo a passo o processo de fabricação de uma tradicional cerveja alcoólica. Porém, ao final, o álcool é retirado da bebida por destilação a vácuo e a baixa temperatura. Assim, as cervejas produzidas com esse método têm realmente 0% de teor alcoólico. Esse processo é mais utilizado atualmente e mais eficaz para a produção de cerveja sem álcool, pois retira totalmente o álcool da bebida. E existe ainda um terceiro processo, que é o de osmose reversa. Ele também é bastante eficaz, mas pelo alto custo e complexidade ainda é pouco utilizado mundialmente. Agora, uma curiosidade é que a cerveja sem álcool ela é indicada para atletas e esportistas, porque ela pode ser consumida por eles e, em alguns casos, é mesmo até recomendado.
Em função das matérias-primas utilizadas na produção, água, malte, lúpulo e levedura, a cerveja sem álcool tem propriedades isotônicas. Fornecimento de água, 95% de sua composição é água. E sais minerais perdidos no suor. Para hidratação, e além disso, é rica em determinadas vitaminas do complexo B, ácido fólico e sais minerais. Além disso, o valor calórico é menor do que quando comparado à versão com álcool. Se nós fôssemos pensar em cervejas do mesmo estilo, claro, a diferença entre a cerveja com álcool e sem álcool é basicamente o álcool e a sensação que ela entrega de um pouco mais de corpo, sabor e uma possível sensação de aquecimento. A turbidez é dada em função da presença ou ausência da levedura, portanto, nada tem a ver com álcool. A legislação brasileira determina as cervejas com mais de 0,5% de teor alcoólico como sem álcool. E para verificar se essas regras estão sendo cumpridas, no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é quem regulamenta a produção de cervejas, teor alcoólico e porcentagens de matéria-prima. Bem, e assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!